Hoje Deus está operando em um nível para trazer sobre a tua vida um ciclo novo, uma estação nova. E não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Gênesis capítulo 20, nós vamos ler 3 passagens antes de começar essa ministração. Gênesis 20, do 1 ao 3 diz: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Diga comigo: Abraão mentiu. Ele disse que Sara era irmã dele, e essa era uma meia-verdade. Eles eram parentes, mas ele omitiu a parte de que ela era esposa dele. E essa mentira de Abraão, essa mentira foi transportada para a sua descendência. Olha o que está escrito em Gênesis 26, verso 7. 26, agora vai um pouco mais para frente aí, Gênesis 26, verso 7. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer a minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Agora quem está mentindo aqui é Isaac. Isaac replicando o que o pai fez. Chegou na terra estranha e disse: Rebeca é minha irmã. Não falou que era a mulher dele. Então o pai mentiu, o filho mentiu, e agora nós vamos ver que o neto de Abraão mentiu. O filho de Isaac fez a mesma coisa. Gênesis 27, verso 18 e 19. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Agora Jacó está mentindo. Abraão mentiu descaradamente, Isaac fez a mesma coisa, e agora Jacó. Então Abraão, Isaac e Jacó, no mesmo pecado da mentira, o mesmo erro, o mesmo comportamento errado, a falta de entendimento que uma atitude errada perpetua na tua descendência, cria um ciclo vicioso. A maioria das coisas com as quais nós lutamos, de alguma maneira começou conosco, e podem ter sido transmitidas em nossa linhagem familiar. Quando você aceita Cristo como teu Salvador, você se torna uma nova criatura, uma nova natureza. Mas você tem que entender que comportamento se aprende, e que muito do comportamento errado se leva, se transporta pelos genes. Então, geralmente, filhos carregam as coisas boas e as coisas ruins dos pais. Foi o que aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó. Assim como você herda o DNA dos seus pais, que determina a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, que determina algumas facetas, o cabelo, você também herda atitudes, hábitos e comportamentos daqueles que o precederam.
Então nós carregamos parte de um histórico, parte de um comportamento, seja bom ou seja ruim. Você pode ver, geralmente, uma pessoa que faliu, mais cedo ou mais tarde o filho vem a falir de novo. E eu não estou falando propriamente de maldições, estou falando de comportamentos que se repetem, hábitos que se repetem. Pesquisas mostram como a depressão, a raiva, a baixa autoestima e os vícios, eles podem ser transmitidos também por meio do DNA. Daí você pergunta, puxa, então não tem jeito, de qualquer forma eu vou replicar as mesmas coisas que meu pai ou que meu avô acabaram fazendo. E a resposta para você é não. Você tem como quebrar esse ciclo. E eu vou mostrar para você hoje, através dessa palavra, que você não precisa ser um mentiroso como seu pai era, ou como seu avô era, ou como sua mãe era. Você pode traçar uma nova história, você pode viver algo novo. Isso depende da maneira como isso vai ser quebrado. Porque nós pensamos que com Cristo zera completamente todo tipo de coisa do passado. Na verdade, a sua natureza foi recriada, mas a sua alma precisa passar por transformação. E não só a sua alma, como também efeitos de coisas que estão no seu DNA. Estava na sua linhagem, apareceu com você. Eu já vi famílias que não se dão bem, pais brigando, primos chateados, irmãos amargurados, avós em desacordo. Esse é um espírito de conflito que está na família, um espírito de divisão, e que continua sendo transmitido. E só existe uma maneira de quebrar isso, que é por meio de um posicionamento espiritual. Sem um posicionamento espiritual, você acaba replicando as mesmas coisas que seu pai ou a sua mãe fizeram, que seus avós fizeram. E é a coisa mais incrível, sabe, você luta. Eu já encontrei pessoas assim, que disseram, eu nunca quero colocar um pingo de álcool na minha boca, porque meu pai bebia, ou porque meu avô bebia, isso trouxe problemas para minha casa. Mas parece que é algo que está sempre tentando a pessoa, sabe? E daqui a pouco ela está replicando aquilo que ela mesma reprovava. Ou seja, é como se fosse algo que ela não consegue se libertar totalmente, porque está sempre assediando ela de uma forma ou outra. E isso vai continuar passando de geração em geração, até que alguém se levante e diga, eu vou quebrar esse ciclo negativo. É por isso que é bom você rever o histórico da sua família, porque existem comportamentos errados que podem ter sido copiados até de forma inconsciente por você, e que agora você está replicando, e você pensa que isso é uma particularidade sua, e na verdade já era algo de família. Quer ver, tem pessoas que todos os negócios dela é enrolado, e se você parar para ver, o pai dela era enrolado, a mãe era enrolado também, o avô era enrolado. E volto a dizer, não estou falando de maldição, estou falando de um ciclo que não foi quebrado, e que de alguma forma, aquela pessoa, ela está transportando isso com ela. Então por mais que ela tente, sabe, ajustar as coisas nas finanças dela, é sempre uma vida atrapalhada. Então por mais que ela não queira ter problemas com o filho, e ela ame o filho, ela proteja o filho, ela começa a ter os mesmos problemas que ela tinha com o pai ou a mãe dela. Problemas de rebeldia, problemas, sabe, de mentira,
de dissimulação, de manipulação. A pessoa prometeu para ela mesma: eu nunca vou fazer isso. Mas ela, quando ela se dá por conta, ela já está fazendo igual ou pior.